Bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Eu sou Fábio Ribeiro. Eu sou o Renatinho Santos. E hoje o tema é sobre um tipo de quadrinho que a gente não fala habitualmente. Qual que é o tema de hoje, Renato? Quadrinhos Disney. E aí, por que a gente tá trazendo esse programa? Tem alguma novidade aí no mercado? Olha, eu acho que o que impulsionou o programa foi a retomada das publicações capa dura pela editora Panini, né? Exatamente, a Panini entrou no mercado agora, mas a gente precisa primeiro explicar o panorama dos quadrinhos Disney no Brasil, né? Eles migraram de editora aí uma, duas, três vezes, na verdade não houve uma migração, mas a gente vai contar o histórico aí, inclusive tem uma colinha aqui, porque Disney são quadrinhos desde a década de 50, né? Basicamente, os quadrinhos, quando a gente fala de quadrinhos Disney, a gente está falando do Mickey, né? Porque eu divido em três, né? A turma do Mickey, a turma dos patos, Pato Donald, Tio Patinhas e outra turma dele, que eu incluo até o Zé Carioca nesse meio, ou não, né? E todos os outros, que é Madame Mim, Urtigão, Pateta. Pateta acho que entra na do Mickey. Entra na do Mickey. Mas é basicamente, o carro-chefe, pra mim, são os patos, depois o Mickey, né? Que apesar dele ser o símbolo da Disney, nos quadrinhos eu acho que os patos são o carro-chefe. Aí tem todos os outros. E eles têm uma diferença aí dos quadrinhos do super-herói, que eles habitualmente eles não lidam com cronologia. Tem exceções, mas eles não lidam com cronologia. Então as histórias geralmente são atemporais, não fazem referência de uma edição a outra, e são, né, personagens antropomórficos, e são personagens criados nos Estados Unidos. E a produção basicamente de quadrinhos é americana. Ó, deixa eu até lembrar aqui. Além dos americanos, tem produção italiana, holandesa, dinamarquesa e também produção brasileira, né? Eu vou te falar que hoje, já tem algum tempo, esses países produzem muito mais que os Estados Unidos, né? Então, tem isso também. E o Brasil, que já produziu bastante, teve uma retomada aí uns anos atrás e parou novamente, né? Então é uma pena. Então, assim, só para lembrar do histórico dos quadrinhos, começou em 1930. 1930, exatamente. Na década de 30 com com os desenhos animados. Exatamente. E tudo. E os patos, né, que pra mim são o carro-chefe, marcaram assim pela produção do Barks em 42 e o Dom Rosa a partir da década de 80. Mas por que esses dois são importantes? Como eu falei, eles não, via de regra, eles não tratam de cronologia. Até então, né? Até então. Porém, em 42 com o Barks, começou a criar um histórico do Tio Patinhas, né? A vida dele começou na Escócia, depois ele indo pro Klondike nos Estados Unidos, atrás da corrida do ouro, depois ele se estabelecendo como empresário. Então a partir daí que começou a ter essa questão da cronologia nos personagens Disney. E depois o Dom Rosa na década... Aliás, o Dom Rosa na década de 80 começou a retomar isso. E alguns outros autores começaram a trabalhar isso. O Dom Rosa é considerado o discípulo direto do Karl Barks. Exatamente. Né? O Dom Rosa cultua a obra do Karl Barks de uma tal forma que ele acabou quase se apropriando e se transformando no próprio Karl Barks. Assim, a linha de história de ambos é muito parecida. Então, mas o Barks não inspirou só ele, né? Sim. Acho que a produção italiana, pra mim, é a melhor, né? Tem alguns artistas que a gente conhece, que estão no mercado até hoje, como o Giorgio Cavazzano, né? Que eu gosto bastante, e um mais recente que é o Andrea Fessero, que até sigo ele nas redes sociais, né? Que tem um traço mais arredondadinho, mais carismático, mais movimentado, porque o padrão americano sempre foi muito durão, assim, né? Então, assim, e no Brasil tem a gênese dos quadrinhos da Disney se mistura com a história da Editora Abril. Em 1950, a Editora Abril trouxe o Pato Donald número 1 e a editora, até o seu fechamento em 2018, publicou ininterruptamente os quadrinhos da Disney. Então, Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Antes da década de 50, a Disney já tinha sido publicado no Brasil. Mas foi a partir da década de 50, com Abril, que ela se consolidou no mercado. Não lembrava disso. Eu estudei antes de vir. Verdade. E foram diversas décadas, né? Então a história da Abril se mistura com a da Disney, né? E o formato de publicação
é justamente aquele gibi formatinho, e justamente por ter cronologia, assim como outros gibis infantis, não são gibis que inspiram colecionismo, né? Tanto é que a gente conhece muitos colecionadores, mas quadrinhos Disney não existem muitos. Então, assim, aqui o Renato está mostrando alguns tipos de quadrinhos, os títulos principais, né? Zé Carioca, Tio Patinhas, Pato Donald, a série Disney especial que é o Almanacão, Almanac Disney e Mickey, né? E alguns especiais temáticas, né? É que esses dois aqui são materiais que me marcaram, né? Eu fiz questão de ter, que agora que eu completei a coleção dos super-heróis, eu tô um pouco atrás de Turma da Mônica e Disney, e alguns álbuns pontuais que me marcaram, comecei a colecionar. E, só relembrando, de 59 a 2001, a Editora Abril teve a sua produção de quadrinhos nacionais. Mais especificamente, que a gente pode lembrar assim, corrijo aí nos comentários se a gente estiver errado, se concentrava muito nas histórias do Zé Carioca, bastante coisa do Urtigão, algumas histórias dos Patos, inclusive nas historinhas tinha o número código das histórias e tinha um círculozinho, um Bzinho, para indicar da onde que era a origem daquela história, e os com B eram as histórias brasileiras. Entre os artistas brasileiros nós podemos citar o Edgar Herrera, o Canini, que tinha um traço bem particular, né? E o Ivan Seidenberg, né? Que era roteirista das histórias. Também Eduardo Vetilo fez muitas histórias pro Urtigão. Então, assim, foi uma produção, assim, bem rica, né? E só que a Editora Abril, até o começo da década de 2010 em diante, ela publicava material só nesses formatos. Eles disputavam as bancas, revistas mensais, não focado no público colecionista, só o público eventual, era direcionado só para crianças. Só que nessa fase a Editora Abril já estava apresentando alguns problemas, ela já não era mais líder de mercado dos quadrinhos infantis, há muito tempo que já era a Turma da Mônica, e em 2001, a Editora Abril, de 2001 para 2002, ela perdeu os quadrinhos dos super-heróis. Então ela começou a voltar os seus olhos aí pro que ela tinha em mãos ainda, que eram os quadrinhos Disney. E curiosamente, em 2001, perto do final da gestão dela de gibis super-heróis, ela contratou o editor Paulo Mafia para cuidar do seu site. Aí perderam os direitos dos super-heróis e o Paulo Mafia entrou aí na redação de quadrinhos Disney e foi fazendo trabalho como editor, né? E resgatando a forma de publicar quadrinhos Disney no seu formato tradicional. Só que após isso, acho que lá para 2013, perto do nosso evento, foi entre 2012 e 2013, eles resolveram fazer uma transformação, né? Mudou o foco, né, dos quadrinhos Disney. Eles começaram a buscar o público colecionador, o público mais velho. Nós, né? Praticamente. Eu sou novinho. Então, é novinho, pô. E eles começaram a investir em coleções de luxo, inspirados pela Fantagraphics, né? Fantagraphics, isso. Nos Estados Unidos, que começou a publicar álbuns luxuosos e começou a coletar por personagem ou por artistas. Então nós temos coleções aqui importantíssimas, que eram as tiras do Mickey da década de 30, né? Começou nessa coleção, que tem várias edições. A do Pato Donald, do já citado Karl Barks, deixa eu ver para não pegar a luz aqui. A formato um pouquinho maior, que é do Tio Patinhas do Dom Rosa, né? E todas com preço. Deixa eu só um parênteses rapidinho do Dom Rosa. Que o Dom Rosa, pode ver que o formato dele é diferente, né? Abriu as outras publicações, não é o mesmo formato do formato lá nos Estados Unidos. Porém, o Dom Rosa teve uma negociação à parte com o próprio autor. Existia uma rixa antiga do autor com a Abril, porque conforme o Dom Rosa, a Abril não pagava o royalties pelo uso do nome dele, né? Então a Abril até então tinha cortado o nome Dom Rosa das publicações, e com essa coleção eles retomaram as negociações e fecharam o contrato. Então por isso que tem o nome do Dom Rosa, e inclusive saiu do jeito que o Dom Rosa pensou na coleção. Então, isso aqui você pode discordar se é certo ou se é errado, se o artista fez o trabalho para a Disney, que ele não deveria interferir na forma de publicações para onde as suas subsidiárias venderam os direitos, só que ele pega na questão do nome, né? Da mesma forma que o Alan Moore também faz questão de que o seu nome não seja o chamariz
Pra atrair, né? Se você vai usar o nome do artista, você tem que pagá-lo de alguma forma. Mas muito legal que o Dom Rosa fez, porque essa edição realmente é um desmunde, né, cara? O tamanho dela, eu acho que até as outras deveriam ser do mesmo tamanho. E aí, essas são as 3 coleções mais longas, né, eu não vou saber precisar quantas edições tiveram cada uma, né? Dom Rosa, se eu não me engano, 5. O Karl Barks foram 10. E o Mickey acho que foram 11 ou 12. Isso. Assim, de cabeça. Mas então, a do Dom Rosa, a certeza foi 5. Então, elas começaram a publicar lá em 2012, 2013. Então, deixa eu só fazer uma correção, Fábio. Na realidade, eu pensei, quando você falou 2012 e 2013, eu pensei que era a retomada do material produzido no Brasil, que o Zé Carioca voltou para Fernando Ventura nessa época. Na realidade, essas coleções aqui, elas começaram no mercado em 2016. Sim. Mas a Abril já tinha feito uma coleção do Exato, Karl Barks em capa mole. Por conta própria, exatamente, sua própria produção as obras completas de Karl Barks. Isso, que muitos colecionadores não conseguiram. 20 volumes, se não me engano. Eu não me interessei por isso na época, depois me arrependi, graças a Deus. Inspirada por essa coleção da Fantagraphic, a Abril começou a publicar esse material no formato melhor, né? No formato que merece, né? No formato que merece. São histórias que merecem. Existem aquela questão, pô, hoje é tudo capa dura. Não, sim, claro, eu concordo que tem histórias que não merecem, porém essa coleção, sem dúvida nenhuma, merece. Mas, convenhamos, o custo é um pouco alto, né? Mas eles deixaram bem claro que eles focam o público colecionador. Né, e isso é uma estratégia, né? Você foca quem tem, você diminui as tiragens, e ao mesmo tempo que eles também continuaram produzindo as suas revistas de banca, atingindo o público infantil. Quando eles começam a fazer coleções em volta dos autores envolvidos, você sabe com quem você está lidando, né? Além dessas coleções de capa dura, a mais completa, teve também a coleção do Pateta Faz História, que já foi publicada diversas vezes pela Disney, né? E aí saiu nessa coleção capa dura com essas e dando uma atualizada em algumas histórias. E também agora por sagas, né? Nesse caso aqui pegando a Espada de Gelo, que também é feita por italianos, né? Porque as sagas dos italianos, as histórias, ela tem muito teor histórico, muita magia, um desenho muito mais rebuscado, né? Cheio de movimento da Ashura, como nós já citamos aqui. Também as histórias de artistas brasileiros, né? Teve acho que um material só do Canini. Do Zé Carioca? Do Zé Carioca. Do Zé Carioca por vários artistas dos brasileiros, exato, né? Exato. Também teve a reedição dessa saga do Tio Patinhas, que isso aqui muita gente não colecionava todas as edições, mas essa saga do Tio Patinhas aqui é o filezinho da coleção, mas são histórias específicas encadernadas, né? Por sinal, daqui é do Dom Rosa, na época não tinha o nome do Dom Rosa. Não tinha como chamar isso. Não tinha. E aí foi republicado de novo as histórias. Aí, em banca, né, tinha esse formato híbrido, né, que era em banca com um precinho mais camarada que as edições encadernadas, mas também colecionava a saga do Super Pato, né, que tem umas histórias das antigas, as clássicas, né, compilaram tudo. E essas histórias também do Super Pato são exceção à regra, porque elas têm cronologia, né? Uhum. Você conta como o Pato Donald virou Super Pato, depois ele parou de ser, abandonou, ficou sem memória. E aqui tá tudo compilado, inclusive o editor, o Paulo Mafia, fazia questão de colocar os textos explicativos, o que tornava muito bacana, né? Enriquecia a leitura. Porém, né, nem tudo são flores. Acho que é mostrar isso daqui, sim. Os manuais. E acho que na época houve até uma pesquisa nas redes sociais para saber se o pessoal queria a retomada dos manuais, né, do Escoteiro Mirim e as temáticas. E republicaram o manual do Tio Patinhas, que veio com a moedinha número 1, né, que é uma moedinha que já vem em outras coleções. Eu lembro aquela ediçãozinha que eu mostrei do Pato Donald branquinha. Tá aqui, essa pequenininha. Essa aqui? Essa aqui. Também tinha uma moeda número de Patinhas. Eu tinha na época e perdeu-se com o tempo, mas eu acabei tendo essa versão aqui que satisfez a minha falta. Exatamente. E então, só que nem tudo são flores, né, na vida da Abril. A Abril, apesar de estar indo muito bem com os quadrinhos Disney, né, participavam de eventos e... Ao menos aparentava. Pelo menos exatamente aparentava. Mas a editora Abril, ela tinha várias publicações e a questão... lucro, né? A sustentabilidade da editora acabou fazendo com que ela decretasse falência, só que depois houve uma recuperação judicial. Não estou a par em que pé que ela está, se ela realmente está falida ou está em recuperação judicial. Só que por conta disso, a editora Abril saiu do mercado de publicações dos quadrinhos Disney. Acabou uma era de 1950 até 2018.
E aí a grande expectativa, né, era justamente quem iria herdar esses quadrinhos, quem ia ter o empreendedorismo de publicar quadrinhos Disney, uma editora grande, ou uma editora pequena, ou uma iniciante, ou alguém experiente. Eis que surge a Culturama. De onde que é a mesma Culturama? Do Sul. Exatamente, uma editora pequena, especializada em livros infantis, né? Eu vou falar pra você que foi uma surpresa muito grande pra mim na ocasião, porque, pelo menos na época quando a Disney saiu da Abril, eu joguei todas as fichas na Panini, até porque a Panini distribui Disney em outros países do mundo, né? Além de tudo, né? Além da falência da Abril, a Abril também tinha uma distribuidora, e isso afetou o mercado como um todo. Porém, a grande iniciativa da Culturama foi publicar as revistas num formato para a banca, focando o público infantil, ocasional, com revistas num custo acho que é de R$5, né? R$6, que era para o público infantil mesmo, não focando no público colecionador. Porém, né, eles contrataram o editor da Abril, Paulo Mafia, para encabeçar aí a editoria desses quadrinhos, e algumas propostas surgiram, né, de focar um pouquinho no colecionador, e aí começaram a vender nesses formatos de caixinha. E aí começou, aí que fica a divisão das intenções de qual público-alvo a Culturama objetivava, se era o público infantil ou o público colecionador. E o que acontece, acho que aconteceu comigo também, nós prestigiamos esse formato de banca na intenção de que a Culturama tivesse muito êxito com a publicação dos quadrinhos Disney no Brasil, e ela desse continuidade às publicações de luxo que ficaram pendentes, porque as coleções tinham um paralelo nos Estados Unidos, então você sabia que a numeração seguiu adiante e a Abril não publicou tudo, né? Então a galera começou a comprar, a prestigiar, a seleção de histórias eram boas, eram bem editadas, mas, na bem da verdade, são revistas para o público infantil, sem cuidado editorial voltado para colecionador. E, inclusive, a questão da distribuição, que ficou no vácuo da Abril, prejudicou muito. A distribuição ficou muito falha, né? E eu soube que alguns colecionadores estavam revendendo essas edições com a caixinha, justamente devido à dificuldade da Culturama em atingir o seu público-alvo, né? No caso, esse público-alvo eles secundário. também colocaram, para tentar minimizar o impacto da distribuição, tem assinatura, né? Sim. É uma outra possibilidade para atingir mais gente. Então nós estávamos comprando na expectativa, né? Eu comprei as 3 primeiras edições, confesso que eu parei na terceira. Eu não tinha mais o ânimo de comprar todas em banco, ou depois comprar em caixa. Acabou cansando, né? Porque você já ia colocar uma coleção muito extensa em edições soltas. Não é o meu hábito para esse tipo de revista, e confesso, eu queria os clássicos, né? Eu queria separado por autor, por exemplo. Eles faziam um mix de história, tinha o artista que eu gosto, do Jorge Cavazano, mas o meu interesse é que tivesse uma coleção inteira só do Jorge Cavazano, né? Eu não comprar mensal realmente estava um pouco desgastante. Eis que agora em 2019, né, somos tomados de surpresa pela notícia que a editora Panini assumiu essas coleções da Fantagraphics, dando continuidade na numeração e no formato. Exato. Que a Abril parou, né? Coisa quente, né? Recente. É recente, que nós estamos agora em novembro de 2019, em outubro nós ficamos sabendo, as edições já estavam adiantadas, a forma de edição, e por que já estavam editadas? Aí a grande surpresa, ao passo que a Culturama contratou Paulo Mafia para dar continuidade nas suas edições, a Panini teve a ideia mais genial que poderia ter tido. Ela contratou Marcelo Alencar como editor dos quadrinhos Disney, e ele já tem um histórico nos quadrinhos da Editora Abril antes mesmo do Disney. Ele já fazia material de super-heróis, é bem conhecido. Na década de 80, ele já lançou muita gente aí no mercado editorial, tem ótimas relações com os fãs, ótimas relações com os colecionadores, com os editores, com o pessoal que produz quadrinho nacional, né? Porque a Abril começou a republicar lá também em 2013, retomou, né? Ele parou em 2001 a produção nacional, e em 2013 ela fazia algumas coisas ocasionais, né? Zé Carioca, principalmente. Zé Carioca, Fernando Ventura. Com Fernando Ventura, né? Que é um novo desenhista e roteirista.
E só que aí, né, eles já estavam parando antes mesmo da Abril falir. E a Culturama nem cogitou, né? Então, mas enfim, Marcelo Alencar tinha esse histórico, né? E uma coisa que chamava a nossa atenção, antes mesmo de cogitar outras editoras assumirem os quadrinhos Disney, Marcelo Alencar sempre se demonstrou um grande fã de quadrinhos Disney, né? Você pode ver por esses bonecos aqui da coleção do Renato. Renato, quem te inspirou a comprar essas maravilhas? Eu conheci depois de ver o Marcelo Alencar postando, né? Exatamente. Me fala um pouco dessas coleções. Então, essa aqui é mais recente, né? Essa aqui saiu na Itália em 2 edições do Topolino. E uma edição saiu o carro e a outra edição saiu os personagens. Sim. E a de trás aqui é uma coleção também italiana da Planeta de Agostini, chamada Disney Collection. Fazendo um paralelo, é que nem o Eagle Mossel aqui no Brasil, porém, na minha opinião, eles dão de 10 a 0 em qualidade no... São de borracha, né? Nos da Eagle Moss, até porque é um tamanho maior, entendeu? Um material diferente, mais maleável, e eu sou apaixonado por essa coleção e um dos meus grandes sonhos é completar ela e quem sabe até completar com uma publicação aqui no Brasil, né? Porque então, ainda mais que a De Agostini existe aqui no mercado, né? Mas quem sabe com o empurrãozinho da Planini aí, com o Marcelo, sabendo o quão bonita essa coleção para trazer pra gente. Exatamente. Isso que é o importante. Apesar do bom trabalho da Abril na editoria, né? Os editores escolhidos, a Culturama deu continuidade, não trouxe nenhum aventureiro. Mas a Panini acertou justamente porque essa qualidade do Marcelo Alencar, de ele ser fã e apresentar esses outros subprodutos como fã, deixou a gente super empolgado, né? Ele vai retomar os materiais, já apresentou propostas de materiais inéditos, né? Ele anda colocando capas, edições, tem uma só dos... Não é do Super Pato, é o Fantômios, né? Que é o personagem que inspirou o Super Pato lá, com histórias bem antigas, e ele também é fã dos artistas italianos. Aliás, os artistas italianos que eu sigo é porque eu vejo postagens do Marcelo Alencar nas redes sociais, e eu acabo seguindo porque ele posta as artes, você fica encantado, porque tem uma arte final mais rebuscada, mais moderno, o visual é mais moderno, né? Ao passo que os desenhistas americanos são muito quadrados, né? Eu já percebi essa diferença desde que eu era pequeno nos anos 80, e o Marcelo Alencar vive dando visibilidade para esses artistas, e a gente se empolga justamente pela qualidade, porque ele é um ótimo tradutor também, né? Ele é um ótimo editor, uma ótima pessoa, e a gente começa a sonhar até com essa possibilidade dessas coleções de figuras de ação sair no Brasil, né? Então o momento é muito propício, a gente não costuma falar de quadrinhos Disney, não é por preconceito, é justamente por causa os quadrinhos super-heróis têm mais notícias, né? Toda hora uma novidade, e os quadrinhos Disney chegaram arrebentando, e é o xodó de todo colecionador, cara, agora. Quem gosta, quem cresceu nos anos 70, 80, 90, até 2000, e é fã dessas produções, cara, cara, a gente tá muito empolgado com o material Disney. Só que não é barato, né, Renata? Não é. Até que a gente falou lá atrás de capa dura, tal. Realmente não é. É para um público colecionador, é para um público seleto, entendeu? Aí vai a questão da gente ficar caçando promoção na internet. Exatamente. Porque realmente o preço de capa não é barato. Porém, sim, é um material que, sem dúvida nenhuma, vale o esforço de ir atrás, sim, entendeu? Sem dúvida. Agradou os fãs que já estavam colecionando, né? Eu acredito, né? Que se as edições forem muito bem sucedidas, talvez façam como a Panini já fez, por exemplo, com Preacher. Continua a coleção de onde parou por editora que faliu. Sim. E depois, se tiver demanda, ela começa a retomar. Mas isso é sonho para um futuro próximo. Alguém já perguntou pro Marcelo, ele até citou que ainda existe no mercado um material da Abril. Inclusive, sim, se tu garimpar, tu encontra promoção em mercado. Eu sei que tem Pão de Açúcar recebeu os encalhes de capa dura. Inclusive, eu tô pra ir no daqui de Santos, que eu já vi coisa lá. Então, assim, mas tem essa expectativa, sem dúvida, e é algo totalmente possível, né? Vai depender do que ele tá falando, assim, eles já estão anunciaram o DuckTales, que é da IDW nos Estados Unidos, que é baseado no novo desenho. Essa é o Phantoms que o Fábio comentou. Tem uma graphic novel que é do Mickey com Pateta, acho que se não me engano é Na Estrada o nome, e a capa é fantástica. Assim, é de desenho italiano também, né? Acho que sim, creio que sim. Então, assim, é até curioso, assim, porque a Panini falou assim, ó, eu vou continuar Mickey
o Mickey da Shiras, né? O Karl Barks e o Don Rosa. Aí do nada já apresentou um novo material. Sei, cara. É uma coisa que a gente ficou até, tipo assim, caraca, até onde vai a Panini agora? Porque ela entrou com os 2 pés no peito, né? E os fãs têm que prestigiar, porque esse material, se não for exitoso no Brasil, dificilmente outra editora vai se arriscar. E a editora que tem mais bala na agulha é a Panini, né? A Panini, assim, não é nenhuma santa, erra pra caramba tal, mas eu não tenho também não é bom monopólio pro mercado. Não é, mas assim, ela faz um bom trabalho em tudo, nos mangás, nos quadrinhos de super-heróis, tem tanta coisa que a gente nunca imaginou que sairia no Brasil e acabou trazendo, entendeu? Sei. Então, a questão da Disney também, por exemplo, um dos meus sonhos recentes é a coleção da Disney da Glennar, que sai lá na França, que é como vamos fazer um paralelo para o público entender mais fácil, é como se fosse uma linha da gráfica MSP. Tu tem os personagens da Disney e é selecionado artistas que não estão ambientados no universo e ele dá a sua versão pro personagem. Tem um traço particular. Exatamente. Né? Então essa coleção foge da estética do padrão Disney. Então é uma coleção que eu tô muito esperançoso que a Panini traga, né? Eu já enchi o saco do Marcelo no inbox dele e é fazer figuinha pra essa empreitada deles lograr êxito e assim eles trazerem esse material. Então aqui mudança de paradigma, né? Quadrinhos infantis eram gibis descartáveis e os quadrinhos infantos juvenis de super-heróis eram itens de colecionador. Hoje em dia eu tô mais empolgado com os lançamentos da Disney do que as coisas recentes dos super-heróis, né, cara? É compreensível, dá pra entender, sem dúvida nenhuma. Então, cara, vocês curtam aí, prestigiem o trabalho da Panini, do Marcelo Alencar principalmente, porque é um editor que com certeza... Toda editora erra, mas o Marcelo Alencar tem muito histórico, muita bagagem, é caprichoso e o material que ele foi selecionado é muito bom, cara, muito importante aí pro histórico dos personagens. Então, não sei se esse programa vai ficar um pouquinho comprido, mas valeu. Curtam, compartilhem, façam comentários. Xinguem, mas não muito, mas fiquem à vontade. Comentem se vocês querem programas sobre outros materiais, né? Porque o que a gente domina é super-heróis, mas a gente gosta muito também de Disney, Turma da Mônica e o material... E os comentários é interessante para a própria interação entre o público e a gente, pra gente poder entender melhor o que vocês querem, o que vocês buscam ao ver o nosso humilde canal, Guerreiros TV. Um abraço, até o próximo programa. Valeu!